Você já deve ter visto a trend de gratidão pelo ano de 2024 que tem viralizado nas redes sociais. Como vou ser triste se? A entrevista de hoje é a grande pergunta. A gente sente mais com a cannabis? Com essa trend, como vou ser triste se, os usuários compartilham momentos e reflexões positivos sobre o ano de 2024. É uma onda de gratidão que por um lado é boa, mas por outro lado levanta muitas questões sobre a negação de sentimentos como a tristeza, a angústia e as incertezas, que muitas vezes, né, fizeram parte também desse ano. Por exemplo, eu tive um ano maravilhoso, tive meu segundo filho, mas eu também convivi com uma das maiores enchentes do Rio Grande do Sul e eu sofri muito com isso. Nesse contexto, a cannabis medicinal, ela surge, ela se fortalece como uma alternativa que propõe uma abordagem diferente em relação à saúde mental. E ela tem sido utilizada cada vez mais por profissionais de saúde e por muitas pessoas do Brasil e do mundo. Bom, com toda essa introdução, a gente convida agora o nosso convidado dessa entrevista, que é o médico psiquiatra, Dr. Alexandre Peixoto. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Denise. Prazer estar aqui novamente. Doutor, o prazer é nosso por essa trend de final de ano que tem levantado tantos questionamentos, mas também participação. Doutor, quais são os riscos da gente construir um discurso otimista, ignorando todos os momentos que não foram assim tão positivos na vida? Construir um discurso que ele é excessivamente otimista, ele pode levar à negação dos sentimentos legítimos, como tristeza, angústia, que são parte da nossa experiência humana, né? Ignorar esses sentimentos, ele pode resultar numa desconexão emocional, em que a pessoa não lida adequadamente com suas emoções e pode levar a problemas de saúde mentais mais graves. Um exemplo dessa estratégia são algumas das estratégias, né? Que a gente tem, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, no transtorno de personalidade borderline, em que a pessoa ela tenta não sentir, de uma forma resumida, ela adota essa estratégia. E essa negação, ela pode criar uma pressão social para que as pessoas aparentem estar sempre felizes, o que não é realista, que pode aumentar o estresse e a ansiedade. É importante reconhecer e validar todas as nossas emoções, positivas e negativas, para que a gente possa promover um equilíbrio emocional saudável. Doutor, tratamentos com cannabis medicinal, ela tem a capacidade de ajudar as pessoas a se reconectarem com as suas emoções e sentirem mais? Sim, o cannabis medicinal, ele pode ajudar alguns pacientes a se reconectarem com as suas emoções, porque os compostos ativos do cannabis, como o CBD e o THC, eles interagem com o sistema endocannabinoide do corpo e desempenham um papel de regulação do humor e das emoções. Essa interação ela pode ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão, permitindo que os pacientes experimentem suas emoções de forma mais autêntica e menos sobrecarregada por sentimentos de angústia ou apatia. Como a cannabis, ela tem essa coisa de ter outros componentes também, né? Como, por exemplo, os terpenos, os flavonoides, isso também ajuda de uma forma mais endógena no nosso corpo. E a gente chama isso de efeito entourage. E aí a gente consegue minimizar até os efeitos, até as concentrações de CBD e THC, que são esses componentes ativos mais conhecidos. Perfeito, doutor. Então, sim, a cannabis pode influenciar a forma como nós sentimos as emoções, especialmente a tristeza e a angústia? Sim, sim. Ela é uma forma, né, da gente poder potencializar essa expressão, né? Principalmente quando ela vai atuar, por exemplo, na apatia, né? Sentimento de apatia. E talvez seja, né, essa ausência de sentimento. Uhum. Sim, a ausência de sentimento o nome seria apatia dentro dos tratamentos para saúde mental. Doutor, quais são os principais benefícios da cannabis medicinal no tratamento de condições como, por exemplo, a depressão e a ansiedade? E ela atua de uma forma diferente em comparação com os tratamentos convencionais, certo? Gostaria de uma explicação em relação a essa atuação da cannabis, que é diferente de medicamentos já tradicionais. Por que a cannabis tem despontado nessa área? A cannabis ela influencia as emoções através da intervenção com esse sistema endocannabinoide, uma rede de receptores no cérebro, no nosso corpo. Por exemplo, o THC ele vai ativar receptores do CB1 no cérebro, alterando a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, que estão relacionados ao humor e à sensação de bem-estar, né? O CBD, por outro lado, ele vai ter um efeito ansiolítico, antidepressivo, modulando a resposta no cérebro ao estresse e à ansiedade, né? Esse mecanismo ele pode ajudar a aliviar a tristeza e a angústia, permitindo uma experiência emocional mais equilibrada. Ela oferece, né, benefícios potenciais no tratamento pelo efeito modulador, né, de humor do CBD, que diferente dos antidepressivos convencionais, né, ela pode levar semanas para fazer efeito, né, o CBD, o cannabis medicinal é uma medicação de depósito. Ela tem um efeito que é mais a longo prazo, né, mas a cannabis ela também pode proporcionar um alívio imediato dos sintomas por um outro mecanismo. Mas os verdadeiros benefícios dele a gente vai experimentar a longo prazo. Então é um tratamento que envolve um estilo de vida. E a cannabis ela pode ser uma opção para pacientes que não respondem bem aos tratamentos tradicionais ou que experimentam, principalmente aqueles que experimentam efeitos materiais indesejados, por exemplo, esse da apatia.
Mas é importante a gente destacar que o uso do cannabis deve ser supervisionado, né, para garantir uma segurança e uma eficácia. Claro, assim como todos os tratamentos na área da saúde mental, né, doutor? Sim. Uhum. Doutor, você acredita que a utilização da cannabis pode facilitar a reconexão com sentimentos que muitas pessoas tendem a evitar, como, por exemplo, a tristeza? E se sim, se a cannabis ajuda a fazer as pessoas se reconectarem com muitos sentimentos, como é que isso pode impactar no processo de cura emocional? A cannabis, ela facilita essa reconexão com os sentimentos evitados, como tristeza, ao proporcionar um estado mental mais relaxado e mais receptivo. E aí ela pode permitir que os pacientes explorem suas emoções de maneira mais profunda e significativa, promovendo essa cura emocional. Ao enfrentar esses sentimentos, os indivíduos podem desenvolver uma maior resiliência emocional e uma compreensão mais clara do que suas experiências internas, e isso é essencial para o crescimento pessoal e para a saúde mental. Né? É lógico, quando a gente pensa em tratamento de saúde mental, a gente não considera só o tratamento farmacológico. Ele está envolvido, né, o tratamento psicológico, uma rede de apoio, né, você comer bem, né, ter um hobby, pegar sol, fazer exercício físico. E o que a gente quer do medicamento, né, seja ele um alopático ou fitoterápico, é que ele seja um step para a gente poder alcançar isso. O que o doutor considerou dessa trend? Ela é uma ponta do iceberg do que está acontecendo com a nossa sociedade de negar sentimentos não tão negativos assim, mas que são parte do ser humano, da vivência humana em si? Essa trend, ela me lembra muito o contexto do primeiro filme, né, do Divertidamente. Então, é curioso, né, porque o filme, ele fala exatamente disso, né, da gente tentar negar aquela tristeza, tentar soterrar aquela tristeza para que a gente não sinta, né, e lógico, outros filmes já abordaram isso, né, Geração Prozac, lá de trás. Isso é uma tendência, né, muitas das pessoas, né, quando elas sentem o sentimento de tristeza, a primeira pressão, né, é para que ela pare de ficar triste. E eu entendo essa trend como uma consequência dessa cultura, né, essa cultura de anti-tristeza, né? Então, quando a gente seleciona memórias e faz um recorte, como posso ser triste e aí a gente seleciona todas as nossas memórias felizes, negar os nossos momentos, né, de maior tristeza, ela vem nesse sentido, né? E a felicidade, ela não necessariamente é a ausência de tristeza, né? Os nossos sentimentos, eles são agridoces, na maioria das vezes, né? Ele pode ser visto por espectros, né? E naturalmente, é uma tendência, mas eu acredito que não seja por aí. Não seja o caminho mais saudável para a gente olhar essa ótica. Doutor, gostei muito dessa consideração sobre a vida ter sentimentos agridoces. E de que maneira a cannabis entra nesse grande prato de sentimentos que é a vida. Ela faz a gente, de fato, sentir mais e sentir de uma maneira diferente, melhor, mais consciente? Respondendo essa pergunta, eu acho que é importante dar um exemplo, né? Por exemplo, o paciente em que ele tem um transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes, quando você leva para terapia aquele trauma de forma crua, ele pode trazer um sentimento muito forte, muito negativo no primeiro momento, né? E aí, uma estratégia que a gente utiliza dentro da psiquiatria é orientar que o paciente, antes de ele falar disso dentro da sessão terapêutica dele, né, que ele tomasse algumas gotinhas de benzodiazepínico para que ele ficasse mais receptivo, né? Aquele sentimento, e que aquele sentimento, que aquela memória traumática, ela não viesse com uma força tão grande ao ponto de impossibilitar, inclusive, né, que ela consiga falar daquilo de forma mais saudável dentro do processo terapêutico dela. E o cannabis medicinal, ele vai entrar justamente nisso, né? Ele torna o nosso estado de consciência mais receptivo e mais suavizado, né? Nesse sentido. Então, ele permite que a gente sinta nossos sentimentos na sua totalidade, né? Diferente de outras medicações alopáticas mais antigas, né? Como, por exemplo, o próprio Prozac, né? Ou sertralina, né? O Prozac ou o fluoxetina, sem que a gente tenha essa negação do sentimento, né? A gente sente o sentimento inteiro, ao mesmo tempo que a gente fica no estado mais receptivo a poder falar daquilo, sem que isso gere um efeito mais negativo nas nossas emoções. Perfeito, doutor. Acredito que a gente respondeu todas as dúvidas sobre essa nova trend, sobre os tratamentos com fitocannabinoides para a saúde mental. O doutor falou de casos. Doutor, um bom final de ano. Muito obrigada pela participação aqui no Portal Cannabis Saúde, fechando muito bem, falando sobre essa trend. Por um lado, primeira vista, eu inclusive achei legal, assim, mas por outro lado, depois penso meio assustador isso, né, da gente só falar das redes sociais, da felicidade, mas também está dentro do contexto das redes sociais, né, que são mais desse lado. Que existe um outro lado também que é especialmente perigoso nessa trend, em que as pessoas elas podem criar um sentimento de comparação, né? Olha como as outras pessoas são mais felizes, né? E na verdade aquilo é sempre um recorte, né? A gente tende a olhar para as redes sociais
como, como um espelho da vida, né? E, na verdade, não, aquilo é só um recorte, é só o que as pessoas querem mostrar. E, naturalmente, se as pessoas só mostram a parte feliz, e essa trend é sobre isso, né? A gente cria uma sociedade em que a grama do vizinho é sempre mais verde. E chega essa pergunta, né? Por que a grama do vizinho é mais verde? Por que eu sinto a tristeza? Porque eu tenho momentos tristes e as outras pessoas não. Então, existe esse perigo adicional nessa trend, né? Que é um perigo adicional, que ele está intrínseco às redes sociais. Sim, quem nunca se comparou com outra pessoa, ficou olhando o Instagram da outra pessoa, né, doutor? É fácil cair nessa armadilha, né? Sim, e a armadilha tá aí. A gente tem que estar atentos, né, doutor? Sempre olhar com esse olhar crítico. Doutor, última pergunta. Num tweet, assim, 140 caracteres, como é que o doutor diferencia os tratamentos com produtos à base de cannabis de outros tratamentos convencionais para a área da saúde mental? A principal vantagem do tratamento com cannabis medicinal, em comparação à alopatia tradicional, é o perfil de efeitos colaterais que ele é mais brando, né? A gente quase não tem efeitos colaterais no tratamento do cannabis com cannabis medicinal e a gente consegue proporcionar os benefícios que um tratamento alopático tradicional oferece. Então, o cannabis medicinal, eu acredito que seja para todos, e principalmente para quem já tentou outros tipos de tratamentos e interrompeu esse tratamento por conta dos malefícios que aquela medicação trouxe para a vida dela. Perfeito. Os efeitos colaterais são diminutos dos produtos à base de cannabis em comparação com outros para a área da saúde mental? Sim, exatamente isso. Ele é um tratamento que é mais isento de efeitos colaterais. É difícil alguém não se adaptar ao tratamento com canabidiol e com cannabis medicinal. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Um bom final de ano, um 2025 muito bom, com todos os desafios da vida, mas sempre com esse olhar crítico em relação às coisas. Doutor, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento aqui nessa nossa entrevista de final de ano, nessa nossa matéria de final de ano, trazendo tantas reflexões. Muito obrigada. E muito obrigado pelo convite, Denise. Um ótimo final de ano também. Feliz Natal e um próspero ano novo para todos os ouvintes.